No vídeo que eu fiz sobre VPC, subnets, firewall, eu falei muito sobre regiões e zonas de disponibilidade. Isso, para quem não trabalha com cloud, pode ter ficado um pouco confuso sobre o que isso realmente significa. Então, nesse vídeo eu quero mostrar exatamente isso. O que são essas regiões, o que são essas zonas de disponibilidade, porque se você não trabalha com cloud, isso realmente acaba ficando sem muito sentido, né? O que que isso significa? Isso realmente é uma região física real ou cloud é algo na nuvem? Tem muita gente que acha que os dados trafegam no ar. Eu vou explicar aqui de acordo com a documentação do próprio Google em relação a esses locais, essas regiões, essas zonas e como isso funciona, quais os recursos que estão disponíveis e tudo mais. Então aqui na própria documentação, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, nós temos os locais do cloud. Aqui já na primeira descrição ele mostra, né? O Google Cloud adicionou novas regiões, Milão, Paris, Madrid, Columbus e Dallas. Nossa rede particular definida por software oferece conexões rápidas e confiáveis para usuários do mundo todo. Por que que eles falam isso? Já na primeira descrição. Porque realmente é oferecido baixa latência para o mundo inteiro, porque tem data centers em diversas regiões do mundo. Então aqui hoje, no Google, inclusive quando a gente provisionou a VPC, a gente tinha 34 subnets disponibilizadas. As subnets são disponibilizadas por regiões. Conforme você vai disponibilizar os seus recursos, provisionar os seus recursos, eles são disponibilizados por zonas de disponibilidade, onde nós temos também aqui, além das 34 regiões, 103 zonas, 147 locais de borda de rede em mais de 200 países e territórios. E aqui ele informa já que em breve vai expandir para Doha, Turim, Berlim, Daman e Tel Aviv. Ou seja, os data centers estão sendo sempre construídos para ter cada vez mais disponibilidade no mundo. Essa é a rede atual, onde você pode ver aqui, região atual com 3 zonas. Oregon, Salt Lake City, Las Vegas, Los Angeles. Isso aqui são aquelas zonas que estão em West, que são as zonas do oeste, em relação aos Estados Unidos. Aquela zona que eu disponibilizei, inclusive que eu criei uma subnet nova, foi em South Carolina, que era US East, né? Que a gente já está lidando com o lado leste dos Estados Unidos. E South America, América do Sul, São Paulo, onde a gente tem também o lado oeste e o lado leste. O lado oeste a gente tem Santiago e o lado leste São Paulo. O que são essas regiões? São realmente data centers que estão disponíveis em locais físicos reais. Não é algo que fica na nuvem ou no ar. Isso realmente existe. Os dados trafegam através de uma rede extremamente robusta e complexa. Aqui, obviamente, é um alto nível de como funcionam esses locais de borda, pontos de presença do cloud CDN, aqui média CDN, e aqui aos locais de borda. Então, as regiões aqui hoje atualmente, todas essas que estão pontinhos em azul, são regiões com 3 zonas, ou seja, mais de um data center. Aqui são regiões futuras com 3 zonas, que a gente tem aqui Tel Aviv, Daman e Doha, que ainda não estão disponibilizadas. E aqui nós temos os produtos disponíveis por local, onde ele diz implante recursos em zonas, regiões e multi-regiões específicas. O que isso significa? Vamos supor, você quer provisionar uma compute engine, né? Um servidor, uma máquina virtual, e você não sabe se essa máquina virtual tem disponível nessa região. Máquina virtual geralmente tem em todas as regiões, porque todo data center tem servidor para isso. Mas nem todos os serviços, os recursos, nós vamos ter em todas as regiões. Então aqui você pode verificar quais são as regiões e quais são os recursos que tem disponíveis para cada região. Como a gente vê aqui, o pontinho verde, todas as regiões mostradas, inclusive South America, a gente tem Compute Engine. Então nós temos Compute Engine em todas. Ok, App Engine, nós temos em todas? Podemos verificar aqui. Columbus, não temos. Dallas, não temos. Então vamos supor que o teu servidor, a maior parte dos acessos das pessoas vem de Toronto. E aí você quer ter uma latência menor possível. App Engine, você não vai ter em Toronto, mas você pode ver qual é a região mais próxima, de acordo com o que você precisa. Você pode colocar em Montreal, talvez. Vamos ver se tem em Montreal. Tem. Então tem App Engine em Montreal. Então, se para você for interessante, coloque em Montreal e não em Toronto, porque não tem, né? Santiago também não tem. Então, considerando o nosso caso Brasil, se eu quisesse uma App Engine com menor latência, se eu morasse em Santiago, não teria, mas teria em São Paulo, que é um pouco mais perto. E aqui tem algumas informações. No mínimo, todas as regiões oferecem os seguintes produtos no lançamento: Compute Engine, Google Kubernetes Engine, que é o GKE, Cloud Storage, Disco,
Cloud SQL, alguns serviços que são disponíveis em todas as regiões. Então você pode verificar nessa própria lista aqui quais são os recursos que, caso você precise de algum recurso específico, ele tem aqui ou não. Aqui nós temos produtos globais. Enquanto aqui em cima são produtos disponíveis por local, por região, onde aqui eu estava vendo somente América, aqui tem Europa, Ásia, Pacífico, multirregião, são produtos que estão em diversas regiões. Os produtos globais são os que estão disponíveis sem dependência de local, ou seja, são recursos que têm como se estivessem em todos os locais, porque ele não é algo que depende de região para o funcionamento. Load Balancer, CDN, DNS, Traffic Director, Data Studio, Data Lab, enfim, são diversos recursos que você vai ter aqui e eles não dependem de região para existir. Então, você vai poder provisionar em qualquer local. Inclusive, quando você for ver em qual região ele está, ele não vai aparecer a região específica, porque ele é global, é um recurso global. Aqui onde ele fala sobre selecionar a sua região, a ferramenta de escolha de região do Google Cloud ajuda você a selecionar uma região do Google Cloud considerando a pegada de carbono, o preço e a latência, onde tem algumas regiões com low carbon, né? Com menos emissão de carbono para o planeta. Aí aqui também, como você deve ter visto, conforme eu fui passando, aqui tem baixa emissão de carbono em Montreal, São Paulo, tem Iowa e Oregon. Então essas regiões são consideradas com baixa emissão de carbono. Se você quiser ler um pouco mais, você pode clicar ali e ler sobre isso. Aqui são alguns certificados que o Google Cloud possui para a proteção de dados. Aqui nós temos a infraestrutura do Google Cloud. Uma presença global, data centers seguros e eficientes. Podemos ver data centers. Uma rede global, onde você também pode verificar aqui segurança, e você pode ler sobre camadas de segurança, os pontos de presença, sustentabilidade integrada, onde tem toda a questão da emissão baixa de carbono. Aqui nós temos data centers. O Google é proprietário e opera data centers em todo o mundo, ajudando a manter a internet funcionando 24 horas. Ou seja, esses data centers são realmente locais físicos. E aqui você pode ver todas as unidades. Você pode ver quais são os locais que tem o data center. Você pode clicar, ver uma imagem do local. Você pode inclusive procurar depois no Google Maps separadamente e verificar cada local, como que realmente esse data center funciona, onde ele está localizado. Aqui são os produtos de rede do Google Cloud, que englobam diversos produtos de conectividade, desde conectividade híbrida, nuvem privada, virtual, que é a VPC. Para quem não sabe o que é uma VPC, é uma Virtual Private Cloud. É uma nuvem privada de rede virtual para os serviços de rede que você também pode verificar. Em relação a regiões e zonas, aqui tem uma documentação um pouco mais completa e específica. Os recursos do Compute Engine são hospedados em vários locais do mundo. Esses locais são compostos de regiões e zonas. E o que significam essas zonas de disponibilidade? Regiões a gente já viu. São as regiões que eles estão alocados. Então, São Paulo, Toronto, Montreal, Carolina do Sul, tudo isso são regiões. As zonas de disponibilidade são zonas separadas que estão dentro daquela mesma região. Para você ter um ambiente de alta disponibilidade que caia ao mínimo possível, a melhor forma que você pode fazer isso é colocando o teu ambiente, as tuas máquinas, o teu cluster, os teus recursos em zonas de disponibilidade separadas. Então, por exemplo, US East 1, aí você vai ter, por exemplo, zona de disponibilidade A, B e C, e alguns locais ainda tem 4 zonas de disponibilidade, não somente 3. Então, se você colocar 3 servidores, ao invés de subir somente um servidor muito grande, mas diminuir o tamanho do servidor e colocar cada um, obviamente que vai depender da arquitetura da tua aplicação, de toda a tua necessidade, isso tem que avaliar. Num contexto geral, considerando alta disponibilidade. Você vai colocar dentro dessa região, obviamente você vai escolher a tua região, que seja mais interessante para o teu negócio, e vai colocar máquinas em cada uma das zonas de disponibilidade. Dessa forma, se der problema em um data center que tem essa zona de disponibilidade A, você continua com as suas máquinas da zona de disponibilidade B e C funcionando sem afetar o teu sistema, porque o balanceamento de carga ele pode fazer um failover e perceber que aquela zona de disponibilidade A não está realmente disponível e que a B e a C estão disponíveis, e ele vai mandar o tráfego para as zonas que estão funcionando, então o teu site não vai cair. Tanto o Google como as outras empresas de cloud oferecem cerca de 99,9%, mas eles oferecem mais de 99% de disponibilidade, que
é considerando esse tipo de arquitetura. Não adianta você colocar uma máquina em uma única zona de disponibilidade daquela região que você escolheu e achar que aquela zona é perfeita e que não vai acontecer nenhum problema. Se acontecer algum problema em algum recurso daquela zona que você esteja usando, você vai ser afetado se você estiver usando somente aquela zona. Então é bom sempre levar isso em consideração. Assim como você pode colocar recursos em diversas regiões separadas, não só em zonas de disponibilidades diferentes, como também em regiões separadas. Você pode colocar na região Carolina do Sul, Toronto, por exemplo, ou São Paulo. Então tudo isso ajuda a ter cada vez mais alta disponibilidade. Assim também como, dependendo da criticidade da tua aplicação, você pode utilizar um ambiente multi-cloud, onde você utiliza alguns recursos no Google Cloud, outros recursos na AWS, ou os mesmos recursos na AWS para ter uma disponibilidade multi-cloud. Aí já entra numa arquitetura um pouco mais complexa, não vai lidar somente com regiões e zonas de disponibilidade, mas também que vai lidar com regiões e zonas de disponibilidade de clouds diferentes em data centers completamente separados. Então tudo isso é muito importante para você entender antes de criar o teu ambiente. Aqui embaixo temos zonas e clusters, onde também ele vai falar algumas coisas a respeito disso e como escolher uma zona, uma região e zona. Aqui tem algumas informações sobre correção de falhas, menos latência de rede, como identificar uma região ou uma zona. Então, tudo isso é muito importante para você saber. Regiões são coleções de zonas, né? Nas regiões nós temos várias zonas dentro, digamos assim, né? Existem várias zonas dentro das regiões. As zonas têm conexões de rede de muita largura de banda e baixa latência com outras zonas da mesma região. Ou seja, estão na mesma região, a latência é menor, porque fazem parte do mesmo escopo regional. As zonas é uma área de implantação em uma região, né? O nome totalmente qualificado de uma zona é composto pelo nome da região e qual a zona que ele faz parte, A, B, C, D. Então, o nome qualificado da zona seria A, US Central One A. Então, dependendo da amplitude de distribuição dos seus recursos, cria instâncias em várias zonas em diversas regiões para redundância, que é alta disponibilidade. E aqui nós temos regiões e zonas disponíveis, onde ele vai mostrar alguns recursos em relação ao que eu tinha mostrado antes. Você pode selecionar um local, um exemplo, América do Sul, o tipo de máquina, por exemplo, né? Uma E2, GPU, algo nesse sentido. Ó, eu tenho na zona de disponibilidade C máquinas desse tipo que eu necessito atualmente. E aqui nós temos outros tipos de máquinas, N2, N2D. Você pode verificar conforme eu fui setando aqui, você viu que sumiu algumas zonas aqui, porque N2 e E2, elas têm disponíveis praticamente em todas as regiões, talvez até em todas. N2D não, ela tem disponível somente em alguns locais. Então tudo isso é muito importante para você saber na hora de provisionar o teu ambiente. Aqui temos outras informações que, se for relevante, você pode ler depois. Essa documentação é bem completa. Aqui alguns recursos globais, regionais e zonais, conforme eu já mostrei anteriormente no outro link, onde você pode ver quais são os recursos que são globais, né? Endereços, imagens, snapshots, são vários recursos que são globais e aqui os recursos regionais. E aqui temos os recursos por zona, são instâncias, né? As VMs, máquinas virtuais, os tipos de máquinas, são diversos recursos. Essa documentação é bem completa e bem interessante de você analisar antes de montar a tua arquitetura.